Saudamos todos os nossos queridos irmãos para o culto aqui em casa. Aqui é a nossa casa e a casa de vocês também. Amém. E a casa de Jesus. Assim como a Bíblia diz que Jesus amava se hospedar na casa de Maria, Marta e Lázaro. Também Jesus pode amar se hospedar na sua casa. Se convidado, se bem tratado, ele vem sempre. Ele pode viver conosco, no nosso lar. Antes de iniciarmos o estudo hoje, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença, te louvamos. Primeiramente porque Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Invocamos que o Espírito Santo nos dê luz celestial para entendermos a tua palavra. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um dos nossos irmãos que estão aqui e sobre todos os nossos irmãos que ao redor do mundo vão assistir este vídeo, esse estudo da tua palavra, para que todos recebam a tua bênção. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Existe um estudo sobre o qual foi feita uma pergunta na sexta-feira passada. Foi me perguntado sobre isso, então nós propomos estudar isso com vocês hoje e quem sabe em 2 etapas. Vamos ver se dá para apresentar tudo hoje. Se há um assunto que eu amo na Bíblia, é o assunto da cristologia. Inclusive nós escrevemos o primeiro livro que nós escrevemos é Jesus Cristo, Deus Homem. Esse livro foi publicado em 1979, mais ou menos, quando nós estávamos ainda no Paraná, na igreja de Paranavaí. Jesus Cristo, Deus Homem, porque ali, neste livro, que já é esgotado, nós apresentamos as duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Então, isso é um assunto que sempre me cativou. E eu tenho dedicado muito tempo para estudar sobre a natureza divina e a natureza humana de Cristo, que não deixa de ser um mistério. Entender 100%, nunca vamos entender enquanto estivermos aqui com a nossa mente pecaminosa, com a nossa mente finita, com a nossa mente limitada, mas nós podemos entender aquilo que Deus revelou em sua palavra e textos do Espírito de profecia que nos ajudam. Interessante que quando você lê o Espírito de profecia, você percebe que ela dá uma ênfase tão grande na natureza santa de Jesus, que parece que tudo que ele tinha era só a natureza santa. Porém, em outros textos, quando ela fala da natureza que Jesus Cristo assumiu quando nasceu da Virgem Maria, ela diz que Jesus Cristo recebeu uma natureza já deteriorada por 4.000 anos de pecado. E ela usa vários textos que, se você ler somente aqueles textos, dá a impressão que Jesus Cristo era tão pecador quanto nós. Natureza pecaminosa igualzinha à nossa. Então, interessante que quando você lê uns textos exaltando e enfatizando a natureza santa de Jesus, você não pode se esquecer de ler os outros textos que ela escreveu, falando da natureza que ele assumiu depois de 4.000 anos de pecado. O que nós vemos aqui é que temos que ter um equilíbrio quando estudamos a Bíblia e quando estudamos os livros do Espírito de Profecia. Primeiro que nós não podemos jogar um texto contra outro texto, porque o Espírito Santo vai nos dar capacidade para termos uma harmonia entre os textos do Espírito de Profecia e também entre os textos, os versos da Bíblia. Então nós vamos... A base da nossa teologia é a Bíblia, é a luz maior. Mas a luz menor, o Espírito de Profecia, ajuda. Se nós usarmos de equilíbrio, ajuda. Se não tivermos equilíbrio, não vai ajudar. Pode complicar. Por isso, nós devemos ter como base a Bíblia, como a base da nossa teologia. Mas a luz menor deve ser consultada, porque traz também muita ajuda para aqueles que são sinceros. Nós queremos iniciar estudando com vocês João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1 e o verso 14. Esse é um texto que é lindo, é profundo
ele é bem claro, expressa uma verdade profunda, mas ele é claro. Em João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? A Bíblia diz que o verbo é Jesus. No capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então o verbo é Deus. Alguma dúvida quanto a isso? O verbo é Deus. No princípio, que princípio? Ninguém sabe que princípio é esse. É um princípio na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Este verbo, chamado na Bíblia, no grego, logos, ele se tornou carne. Da divindade, o ser que se tornou carne é chamado de Filho de Deus. Por isso diz aí o verso 14: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito significa o único gerado dessa espécie. O único ser que nasceu na terra, já como Filho de Deus. É aquele que nasceu da Virgem Maria. Ninguém mais já nasceu neste planeta Terra já como Filho de Deus, com a natureza santa de um Filho de Deus. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, porque somos gerados em pecado. Mas aqui diz que ele é unigênito de Deus. É um único da espécie. Ele viveu entre nós. Ele, Jesus, esse é o nome humano. Mateus capítulo 1 diz: e lhe dará o nome de Jesus. Esse é o nome humano do Filho de Deus. O nome divino é o mesmo do Pai, é o mesmo do Espírito Santo. YHWH. Esse tetragrama, essas 4 consoantes, YHWH, é o tetragrama que define o nome de Deus. A pronúncia nós não sabemos. Ninguém na Terra sabe a pronúncia do nome de Deus, porque perdeu-se a pronúncia ao longo dos séculos. Mas as consoantes, elas existem. E na Bíblia ela é traduzida como Senhor. Quando no Antigo Testamento você vê a palavra Senhor, e o Senhor me apareceu, e o Senhor falou, esta palavra Senhor está no lugar de YHWH, que é o tetragrama, que é o nome de Deus. Mas nós sabemos o significado do nome de Deus, que é Eu Sou, porque Deus disse para Moisés, lá em Êxodo, quando Moisés perguntou: eu vou ao povo de Israel para libertá-los, mas eles vão perguntar: quem é que te enviou? E o que eu devo dizer? Então Deus disse para ele: diga. Vamos ler esse texto, né? Vamos ler esse texto aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos ver aqui o verso 13 e 14. Verso 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Qual é o seu nome? Responda e diga ao povo: eu sou, o eu sou me enviou a vós. Então, o nome de Deus tem um significado de eu sou, o eterno, o incriado, o existente por si mesmo. Este é o significado do nome de Deus, YHWH. A pronúncia nós não sabemos. Muitos se aventuram a dizer que é Yahvé, ou Javé, ou Jeová, mas tudo é suposição. Né? Mas na realidade, o significado nós sabemos. Agora, queridos,
quando o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aqui no capítulo 1, no verso 14, né? Aqui menciona que este verbo foi quem criou todas as coisas. Capítulo 1 de João, e o verso 2 e 3, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foi feita pelo verbo. Interessante que a família divina, Pai, Filho e Espírito Santo, planejaram a criação, mas quem executou a criação foi o verbo. Assim como em português verbo é ação, andar, correr, amar, pegar, verbo em português é sinônimo de ação. Assim também o verbo da divindade é a ação da divindade, é quem executa os planos da divindade. Executou o plano da criação e executou o plano da redenção. Assim como Deus planejou criar, planejou também redimir. Mas quem executou a criação é o mesmo que executou a redenção, que é Jesus. Ele recebeu o nome de Jesus, esse é o nome humano dele. O nome divino é YHWH. Agora, aqui diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se todas as coisas foram feitas por ele, ele é o criador de todas as coisas. Ele é um ser eterno. Nós não podemos dizer que exista um Deus maior e um Deus menor. Não, existe Deus. Assim como seres humanos, não existe um ser humano maior, outro menor. Tamanho físico, sim. Mas ser humano é ser humano. Todos somos seres humanos. A natureza humana nos faz iguais. A natureza divina faz com que Pai, Filho e Espírito Santo sejam iguais. Não existe um Deus que seja eterno e outro Deus que não é eterno. Deus é Deus. Deus significa um ser incriado, um ser eterno, existente por si mesmo, e imortal. Por isso, o Filho de Deus teve que se tornar homem, se tornou um de nós para poder morrer, porque como Deus ele não podia morrer, porque Deus é imortal. A natureza de Cristo, quem ele era? Não dá para a gente separar a natureza divina e a natureza humana, porque elas se mesclam misteriosamente numa só pessoa. Jesus Cristo era uma pessoa humana, mas tinha uma natureza divina, mesclada, as duas. Aparecia a natureza humana, a natureza divina não aparecia, estava escondida. Se aparecesse, fulminaria os pecadores. Jesus Cristo é um ser único e especial, porque ninguém mais nasceu na terra tendo uma natureza divina e humana. Por isso ele é único. Mas a Bíblia também diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. Para nós entendermos como é que é o segundo Adão, nós temos que entender como foi o primeiro Adão. Entendendo como foi o primeiro Adão, nós podemos entender como é o segundo Adão. Como foi o primeiro Adão? Vamos ler em Salmos 8, verso 5. Salmos 8 e o verso 5. Como era o primeiro Adão? Capítulo 8, verso 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O primeiro Adão foi feito menor do que os anjos. E o segundo Adão? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vejam a forma como Deus apresenta o segundo Adão.
Hebreus capítulo 1. Verso 4. Vamos ler desde o verso 1, né? Capítulo 1, verso 1, verso 2, que fica bem claro. Todos acharam? Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, e depois o 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus falou pelos profetas, pelos patriarcas, mas ultimamente Deus enviou seu próprio Filho. E nos fala através do Filho. Agora, quem é esse Filho? Quem é esse Filho? Verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo. O Filho foi constituído herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Completando o que já lemos em João 1, verso 3, que ele fez todas as coisas, não é? Aqui diz, por quem, através de quem, Deus fez o mundo, criou o mundo. E agora, veja o verso 4. Ele foi feito tanto mais excelente do que... Como é que está aí? Ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos. O primeiro Adão foi criado abaixo dos anjos. O segundo Adão, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi criado. Vocês percebem a diferença entre criado e gerado? Adão não foi gerado. Adão foi criado. Jesus não foi criado. Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria. Eu não fui criado, eu fui gerado. Você foi gerado. O único ser humano que foi criado foi quem? Adão e Eva. Foram criados. Todos nós somos gerados. E o Filho de Deus, ao nascer na terra, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mas ele foi gerado mais excelente do que os anjos. Estão vendo a diferença? Adão foi criado abaixo dos anjos. Jesus mais excelente do que os anjos. Verso 5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Deus não fala com anjos como filhos. Deus fala com anjos como criaturas. Mas Deus não fala para o anjo, tu és meu filho. Filho é uma classe, é uma ordem distinta de seres que só existe na família humana. Somente a família humana foi criada nesta forma distinta, chamados de filhos e filhas do Pai Celeste. E por que nós somos filhos e filhas? Porque em Jesus Cristo nós nos tornamos filhos. No Filho e através do Filho unigênito, através do Filho unigênito que é Jesus, nós nos tornamos também filhos e filhas. João capítulo 1, verso 12, João 1, 12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 12. Através do Filho unigênito, o único que já nasceu filho de Deus, todos nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Só que, assim como Jesus ocupa uma posição mais excelente do que a dos anjos, nós também, como filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, ocupamos uma posição mais excelente do que a dos anjos. Por isso Deus diz, vai lá e cuida dos meus filhos. E os anjos são espíritos ministradores, que vivem para servir os filhos e as filhas de Deus. Não é um privilégio? É um privilégio. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se alguém pensar, isso Deus está falando de Jesus, sim, de Jesus, mas isso se aplica a você também? Tu és meu filho. E aqui diz o verso 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, ou seja, quando ele nasceu da Virgem Maria, quando foi introduzido no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem.
Porque ele é Deus também. Por isso ele deve ser adorado. Ele é Deus e ele é homem. Misteriosamente, ele é Deus e ele é homem. A natureza de Jesus. O primeiro Adão foi criado abaixo dos anjos. Em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O primeiro Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Imagem e semelhança não é igualdade. Quando nós dizemos que Adão foi criado semelhante a Deus, não é igual a Deus. Porque Adão não é Deus e nós não somos deuses. Mas nós também temos uma semelhança com Deus. Quando Jesus Cristo assumiu a natureza humana, ele se tornou semelhante a nós. Assim como o homem foi criado semelhante a Deus, Deus se tornou semelhante ao homem. Quando Jesus estava criando Adão, formando o corpo de Adão, dando forma, ele estava olhando para Adão e dizendo: este vai ser o meu corpo. Ele estava fazendo um corpo para ele, porque o pecado já existia. Satanás já tinha sido expulso do céu, quando no sexto dia da semana da criação, Deus criou Adão e Eva, e mostrou a árvore da ciência do bem e do mal, dizendo: vocês não podem comer desta árvore, vocês serão tentados ali naquela árvore. E quem vai tentar vocês é Satanás, o anjo que foi lançado do céu. Ele trouxe com ele 1/3 dos anjos do céu. Adão e Eva conheciam a história da rebelião no céu e da expulsão de Satanás. E eles sabiam que seriam tentados naquela árvore. O pecado já existia. Então, quando Jesus, que é o Criador, é o quem executa as ordens da divindade, estava dando forma e corpo a Adão, ele estava olhando para aquele corpo dizendo: este será o meu corpo. Ele fez um corpo à semelhança de Deus, porque ele assumiria a semelhança do homem. Por que ele se tornou semelhante ao homem? Porque ele é homem, Jesus, mas ele também é Deus. E nós nunca vamos ser Deus. Por isso, quando eu olho para a pessoa chamada Jesus, eu digo: eu sou semelhante a Ele. Nunca vou ser igual a Ele, porque Ele tem natureza divina, eterna, existente por si mesma, incriada e imortal. E nós podemos ser participantes da natureza divina, mas nós não somos divinos. Nós somos humanos. No livro Educação, página 20, existe um texto da serva de Deus que diz assim: criados para serem a imagem e glória de Deus. Adão e Eva tinham obtido prerrogativas que os faziam bem dignos do seu alto destino, dotados de formas graciosas e simétricas, de aspecto regular e belo, o rosto resplandecendo com o rubor da saúde e a luz da alegria e esperança, apresentavam eles em sua aparência exterior a semelhança daquele que os criara. Esta semelhança não se manifestava apenas na natureza física. Todas as faculdades do espírito e da alma refletiam a glória do Criador. Favorecidos com elevados dotes espirituais e mentais, Adão e Eva foram feitos um pouco menores do que os anjos, para que não somente pudessem discernir as maravilhas do universo visível, mas também compreender as responsabilidades e obrigações morais. Educação, página 20. No livro Spiritual Gift, Dons Espirituais, volume 3, página 34, diz assim: tinha mais de 2 vezes a altura dos homens de hoje. Adão, mais de 2 vezes a altura dos homens de hoje. Hoje você encontra, em média, o homem tem 1,70 m, 75 m, mas você encontra pessoas de 1,90 m, 2 metros. Quando você pensa que Adão tinha mais de 2 vezes a altura do homem atual, você pode pensar num Adão com mais de 4 metros de altura. Um corpo simétrico. Era uma máquina poderosa que pesava tonelada, não é?
Ele não pesava 200, 300 quilos, ele deveria pesar 1 tonelada. Porque ele não era raquítico, não eram aqueles 4 metros vareta, não é? Não, ele era massa musculosa. E no livro Testemunhos, volume 3, páginas 138 e 139, diz que Adão possuía força física, que era 20 vezes a mais que os homens de hoje. 20 vezes mais do que os homens de hoje. Os homens de hoje, que levantam peso, levantam 245 quilos. Adão podia levantar mais de 20 vezes que isso. Então, vejam só. Em Gênesis capítulo 5, verso 5, diz que todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. Ele viveu, então, quase mil anos. E o segundo Adão? Vamos abrir a Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler sobre o segundo Adão. Capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, versos 45 e 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, estão vendo aí? O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, quem é ele? Jesus? O último Adão em espírito vivificante. Um foi feito alma vivente, outro foi gerado como espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, diz o verso 47, da terra, o primeiro homem da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Não é? Um veio da terra, outro veio do céu. Qual o terreno, são também os terrenos. E qual o celestial, tais também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, quando nós nascemos com a imagem do terreno, de Adão. Assim traremos também a imagem do celestial, porque quando o Espírito Santo gera em você a natureza de Jesus, a natureza santa de Jesus, a natureza espiritual de Jesus, ela é gerada em cada um dos filhos e filhas de Deus, aí nos tornamos semelhantes ao celestial. Mas quando nascemos da nossa mãe, nascemos semelhantes ao nosso pai terreno, Adão. Então, queridos, como veio Jesus? Desejado de todas as nações, na página 41 do Desejado de Todas as Nações, diz assim: Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Quando Jesus nasceu, já tinham se passado 4.000 anos de pecado. No mesmo parágrafo, Ellen White afirma que Cristo se subordinou à lei da hereditariedade. Ele não nasceu como um brasileiro, como um chinês, não, ele nasceu como um judeu. Ele estava sujeito à lei da hereditariedade. Ele era da tribo de Judá. O termo-chave dessa citação é humanidade enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Quanto às doenças, Cristo não as teve, nenhuma, porque ele cumpriu à risca as leis de saúde. E agora, no Youth Instructors, de 2 de junho de 1898, está escrito aqui: Cristo é chamado o segundo Adão, em pureza e santidade, unido com Deus e amado por Deus. Ele começou onde o primeiro Adão começou. Adão começou após o pecado, ou a vida de Adão começou antes do pecado? Aqui diz: Cristo é chamado o segundo Adão, em pureza e santidade, unido com Deus e amado por Deus. Ele começou onde o primeiro Adão começou.
Onde Adão começou? Antes de pecar. Cristo começou onde Adão começou. Vocês estão percebendo que Ellen White ela dá duas ênfases? Ela fala no desejado de todas as nações que Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Então ele tinha fome, coisa que Adão não tinha. Ele sentia dores, coisa que Adão não sentia. Ele sentia cansaço, coisa que Adão não sentia. Entendem? Então, fisicamente, ele tinha uma natureza física que já estava sofrendo 4.000 anos de deterioração, enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Mas ao mesmo tempo, Ellen White fala que Jesus começou exatamente onde o primeiro Adão começou. Como? Nós temos que harmonizar os textos do Espírito de Profecia entre eles, porque ela dá ênfase dos dois lados. Na natureza santa, com a qual Jesus nasceu, e com a natureza pecaminosa, degenerada por 4.000 anos de pecado. Tem os dois textos e tem os versos da Bíblia. Então nós temos que harmonizar. Que tipo de natureza foi assumida? Agora, veja ainda no mesmo Youth Instructors, de 25 de abril de 1901, Ellen White escreveu: ele, Jesus, venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve a vitória. Que tipo de natureza então foi assumida por Jesus? Será que ele assumiu uma natureza pré-lapsariana? Lapso quer dizer queda, erro. Então, pré-lapsariana significa que Jesus assumiu uma natureza igual a Adão antes da queda, antes do pecado. Pós-lapsariana quer dizer que Jesus assumiu uma natureza de Adão após o pecado. Será que Jesus assumiu uma pré-lapsariana ou pós-lapsariana? Percebam, Cristo é chamado o segundo Adão. Que natureza ele recebeu ao nascer? Se adotarmos a posição de que Jesus Cristo tinha uma natureza humana pré-queda, pré-lapsariana 100%, vamos ter problemas. Estão me entendendo? Se nós assumirmos que Jesus tinha uma natureza pré-lapsariana, pré-queda 100%, vamos ter problemas. Não vamos saber explicar algumas coisas. Dizer que Jesus era totalmente igual a Adão antes do pecado é uma afirmação que nos traz problemas. Porque Adão tinha mais de 4 a 5 metros de altura, Jesus não tinha. Adão era 20 vezes mais forte do que os homens que viveram no tempo de Jesus. Adão não sentia cansaço, nem dor, nem sofrimento. Adão era vestido de uma veste de luz. Jesus, para se cobrir, ele não usava veste de luz. Qual a roupa que ele usava? Roupa de pano, certo? Vocês estão percebendo diferenças? Jesus veio com a humanidade enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Se adotarmos a posição de que Cristo tinha uma natureza humana pós-queda 100%, estaremos em problema também. Seremos incoerentes também. Porque Jesus, embora afetado pelas consequências físicas do pecado, a natureza moral de Jesus, a natureza espiritual de Jesus era sem pecado. Lucas 1,35, abra sua Bíblia. Em Lucas 1,35, usa uma expressão que só é usada para Jesus, para ninguém mais. Para ninguém mais. Lucas 1, vamos ler o verso 32 até o 35.
capítulo 1 de Lucas, versos 32 a 35. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Só existe um ser na terra que nasceu já como Filho do Altíssimo, ninguém mais. E o que mais? E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se dará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer, o santo que de ti há de nascer, não é o pecador que de ti há de nascer, é o santo que de ti há de nascer. Todos nós nascemos pecadores. Mas onde está escrito isso? Em Salmo 51. Em Salmo 51, diz que todos nós já somos gerados no ventre materno em pecado. Eu não preciso cometer um pecado para ser pecador, basta nascer. Você já nasce com a natureza pecaminosa, você já nasce com as tendências para o pecado. A criancinha, desde que nasce, ela já é egoísta. Quando nascem os dentinhos, ela já morde. Quando você toma alguma coisa da mão dela, ela faz aquela gritaria. Ela quer a atenção da casa toda para ela. As criancinhas já demonstram que existe nelas uma natureza que não é santa e espiritual. E as criancinhas morrem. Se elas não fossem pecadoras, ou seja, se não tivessem natureza pecaminosa, não morreriam. Porque só aqueles que têm natureza pecaminosa podem morrer. Quem não tem pecado não morre. O salário do pecado é a morte, não é? Quem não tem pecado não morre. As criancinhas morrem porque elas também têm natureza pecaminosa. A criancinha que recém-nasceu, ela precisa de um salvador. Precisa de um salvador. Ou vocês acham que a criancinha que morreu, ela vai ser salva por si mesma? Ela está salva independente da morte de Cristo na cruz. O que vocês acham? Será que só os adultos precisam de Salvador? Só os velhos precisam de Salvador? Os recém-nascidos não precisam de Salvador? Queridos, por isso que na Bíblia diz que as crianças, quando nasciam, elas deveriam ser o quê? Consagradas a quem? Ao Senhor. Quando a criança era levada e consagrada ao Senhor, ela era dedicada ao Senhor como sendo um filho de Deus. Ele não nasceu como filho de Deus. Por isso os pais tomam a decisão: eu quero colocar esta criança nas mãos de Deus e falar: é teu filho, Senhor. Abençoa esta criança. Então, aquela decisão do pai e da mãe é de colocar aquela criança na família de Deus. E quando a criança crescer, ela vai ter que confirmar essa decisão do pai e da mãe. Porque se a decisão do pai e da mãe não for confirmada na vida da criança quando ela crescer, aí na idade adulta, a decisão do pai e da mãe de colocá-la nas mãos de Deus, na família de Deus, já não vai ser mais válida para ela. Ela vai ter que confirmar fazendo a decisão dela. Nós precisamos de um Salvador desde o nosso nascimento. Por isso diz aqui, Salmo 51. Vamos ler o verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Vejam a diferença. Nós temos um pai e uma mãe pecadores, e que geram filhos à semelhança deles, pecadores. Jesus não. Jesus teve uma mãe pecadora, Maria. Maria era pecadora. Era uma mulher agraciada por Deus, uma mulher fiel a Deus, mas ela tinha natureza pecaminosa. Mas Jesus não teve um pai humano. A Bíblia diz que ele foi gerado pelo
Espírito Santo. Então, em Lucas, quando fala o Espírito Santo, lá em Lucas capítulo 1, não é? E o verso 35, Lucas 1, 35, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele não teve um pai humano. Ele recebeu uma natureza humana, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não é igual a mim e a você. Esse é o único da espécie. O único ser que já nasceu do ventre da mãe, gerado pelo Espírito Santo, foi Jesus. Ninguém mais. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então sim o Espírito Santo gera em nós a natureza de Jesus, santo e espiritual. Mas ninguém nasce com ela. Só Jesus nasceu. Se Jesus nasceu diferente de mim, ele não é igual a mim, mas é semelhante a mim. Eu não posso dizer que existe igualdade entre Jesus e eu, porque a forma como ele nasceu foi diferente da forma como eu nasci. Se Jesus tivesse sido concebido em pecado, como diz lá em Salmo 51, verso 5, ele também precisaria de um Salvador. Todos os seres humanos que nascem com a natureza pecaminosa do ventre da mãe precisam de um Salvador. E um dia eu ouvi um pastor falando que Jesus precisava de graça para viver aqui nesta terra. Eu não me levantei por ética, porque um sermão não está aberto para fazer observações, mas eu não concordei com o que o pastor falou, porque Jesus precisava da graça. Não existe graça fora de Jesus, porque Jesus é a graça. Jesus é a graça. Antes de Jesus morrer na cruz, a graça era prometida, já existia a graça. Antes de Jesus morrer na cruz, porque os animaizinhos, os cordeirinhos estavam morrendo, como uma promessa de que a graça viria, a graça viria, a graça viria. Cada cordeiro que morria era uma promessa de que a graça viria. Mas se essa graça não viesse, se Jesus não morresse na cruz, de nada adiantaria todo aquele cerimonial de matança de cordeiros do Antigo Testamento. A graça só passou a existir, de fato, quando Cristo morreu na cruz, em nosso lugar. Ele é a graça. Os que viveram dele esperavam pela graça vindoura. Os que viveram depois de Jesus se regozijam na graça que se tornou realidade na cruz do Calvário. Ele é a graça. Há pessoas que dizem que não existe Espírito Santo. Aqui diz o verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu pergunto, existe Espírito Santo ou não existe? Existe. Então a pessoa diz, não, mas eu não concordo em falar que o Espírito Santo é uma pessoa, ou que o Espírito Santo, nós não estamos discutindo a natureza do Espírito Santo. Existe um outro texto de Ellen White que diz que nós não devemos entrar em discussão sobre a natureza do Espírito Santo, porque é mistério. E o silêncio é ouro. Isso está no livro Meditação Matinal, Recebereis Poder. Então nós não deveremos discutir sobre a natureza do Espírito Santo, mas nós deveremos crer no Espírito Santo. Eu não preciso entender a natureza do Espírito Santo para crer nele. Primeiro creia e depois você entende. Primeiro nós cremos para depois entender. Quem espera entender para depois crer, não vão chegar ao céu. O Espírito Santo existe. As funções do Espírito Santo são claras na Bíblia. Mas a natureza do Espírito Santo não tem muitos detalhes na Bíblia. Então, queridos, a posição oficial da Igreja Adventista quanto à natureza humana de Cristo
é esta: a Igreja Adventista crê que Cristo veio com duas naturezas humanas, de Adão antes do pecado e de Adão depois do pecado. Uma posição muito prudente, uma posição muito coerente com a Bíblia. Em certo sentido, Cristo nasceu da Virgem Maria com a natureza humana de Adão, santa, sem pecado. Em outro sentido, Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria com a natureza humana já degenerada por 4.000 anos de pecado. São dois pontos que devem ser colocados em harmonia e não um contra o outro. A posição pré-lapsariana, ou seja, que Cristo nasceu com uma natureza idêntica à de Adão antes da queda, se aplica somente no sentido moral, no sentido espiritual. Cristo não tinha vontade de pecar, pendor para o pecado, propensão para o pecado, tendência para o pecado. Se você solta o ser humano, naturalmente ele vai pecar. Porque é a nossa tendência. Não era a tendência de Jesus. Ele nasceu moralmente, espiritualmente santo. Agora, fisicamente, ele assumiu a natureza física de Adão após o pecado. Ele, quando não comia, ficava fraco, ele precisava comer ele tinha que dormir. Ele sentia cansaço, sentia fome, sentia medo da morte. Por 3 vezes ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O apoio bíblico para esses dois conceitos, o apoio da Bíblia, versos da Bíblia para esses dois conceitos, pré-lapsariano e pós-lapsariano. Vamos ler primeiro Hebreus capítulo 7, verso 26. Hebreus capítulo 7 e o verso 26. Hebreus capítulo 7 e o verso 26. Vamos ler o verso 25 e 26. Todos acharam? Vamos ler. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Nos convinha ter esse sumo sacerdote. Como? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Estão percebendo que a Bíblia exalta a natureza santa de Jesus? Separado dos pecadores. Agora, outro texto que enfatiza a natureza física, degenerada por 4.000 anos, podemos ler Hebreus capítulo 2, versos 14 e 17. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 e os versos 14 e 17. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o verso 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Estão percebendo, irmãos? A Bíblia enfatiza Jesus como santo imaculado, separado dos pecadores. E a Bíblia também fala de Jesus Cristo, que nasceu como aqui? Diz aqui, participando da carne e do sangue, como nós nascemos participando da carne e do sangue dos nossos pais. Cristo é chamado o segundo Adão, em pureza e santidade, unido com Deus e amado por Deus.
Ele começou onde o primeiro Adão começou. Isso está no Youth Instructor de junho, dia 2 de 1898. Cristo venceu a Satanás na mesma natureza sobre a qual no Éden Satanás obteve a vitória. Ou seja, natureza santa. Youth Instructor, junho 2 de 1898. Ele devia tomar a sua posição como cabeça da humanidade, mas não a pecaminosidade do homem. Signs of Times, maio, dia 29 de 1901. Viu? Aqui diz, assumir como cabeça da humanidade, mas não a pecaminosidade do homem. Agora vejam, no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1128 e 1129, existe um texto de Ellen White que diz assim: sede cuidadosos, extremamente cuidadosos, quanto a como vos ocupais com a natureza humana de Cristo. Não o coloqueis diante do povo como um homem com propensões para o pecado. Não o coloqueis diante dos homens como um homem que tinha propensões para o pecado. Ele não tinha, mas ele poderia pecar. Adão não tinha propensão para o pecado e pecou. Jesus não tinha propensão para o pecado e não pecou, porque escolheu não pecar. Aleluia por isso. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro, impecável, sem uma mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1128. Ainda no mesmo Comentário Bíblico, volume 5, páginas 1128 e 1129, diz: nem por um momento existiu nele uma propensão má. Nunca, de forma alguma, deixeis a mais leve impressão sobre mentes humanas de que uma mancha ou corrupção, ou inclinação para corrupção, se apegou a Cristo. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1128 e 1129. Agora, entre todas estas declarações do Espírito de Profecia, irmãos, nós vamos encontrar também outras afirmações mostrando que ele tinha uma natureza degenerada por 4.000 anos. Fisicamente, ele tinha essa degeneração de 4.000 anos. Nós lemos aqui no Espírito de Profecia, volume 2, Spirit of Prophecy, volume 2, página 39. Estava no plano de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e a natureza do homem caído. Estão percebendo que ela dá ênfase dos dois lados? E nós não estamos aqui para julgar um texto contra o outro, mas para harmonizar um texto com o outro. Porque quando Ellen White estava fazendo um sermão e defendendo um ponto, ela defendia com unhas e dentes aquele ponto. Quando ela estava defendendo outro ponto, ela defendia com muita ênfase. Quando você separa e lê só um texto e não lê o outro, você tem uma ideia o quê? Distorcida. Por isso estamos apresentando a posição equilibrada. Aqui ainda no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, páginas 1128 e 1129, diz: a natureza de Deus, cuja lei tinha sido transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor, se reuniram em Jesus, o Filho de Deus e o Filho do homem. Cristo não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomou nossa natureza em seu estado deteriorado. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 253. Vou repetir. Cristo não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação. Tomou nossa natureza em seu estado deteriorado. E no Desejado de Todas as Nações, página 49, Cristo assumiu a natureza humana enfraquecida com 4.000 anos de pecado. Então, conclusão, irmãos. Se eu disser que Jesus Cristo é igual a mim, eu estou sendo não verdadeiro, porque não nasceu como eu. Igual a mim são aqueles que nasceram como eu nasci. Aquele que não nasceu como eu nasci, não é igual a mim, é semelhante a mim. Se eu disser que Jesus Cristo não tinha uma natureza física de dores, de sofrimentos, de cansaço,
já degenerada por 4.000 anos, eu não estou sendo verdadeiro, porque ele tinha essa natureza degenerada por 4.000 anos. Mas ao mesmo tempo, ele nasceu santo, moralmente e espiritualmente. Quando Jesus Cristo voltar, nós vamos entender melhor no céu mais sobre a natureza, esse mistério chamado de encarnação, o divino se tornando o homem. É um mistério. Mas o que temos de revelação divina na Bíblia, no Espírito de Profecia, nos dá este equilíbrio e esta luz para exaltarmos um Jesus que nasceu santo e viveu vida santa, mas que também sofria dores e fome e cansaço como nós sofremos, e pode se compadecer de nós, porque ele passou pelo caminho que nós estamos passando. Bendito seja Deus. Amém. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Estamos ansiosos por ver Jesus Cristo voltando em glória e majestade, para estarmos com Ele para sempre e nunca mais nos separarmos. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos.